Perdi meus pais. Aos 19 anos e ninguém da família me ajudou. Você já é de maior. Não nos peça nada. Eu desapareci. Mas 11 anos depois eu dei uma festa e, para a minha surpresa, toda a minha família apareceu. Você já é de maior, Natália. Não nos peça nada. A voz do meu tio soou dura, cortando o silêncio pesado da sala de estar. O ar cheirava a móveis caros e café fresco, mas para mim parecia sufocante. Eu estava sentada na beirada de uma poltrona de veludo, que provavelmente custava mais do que todas as minhas roupas juntas. Meus olhos ardiam, mas eu me recusei a chorar. Não ali. Não na frente deles. Tio, eu não estou pedindo. Muito. Minha voz saiu falhada, patética aos meus próprios ouvidos. Eu estava de luto, meu mundo tinha acabado há 2 semanas. Eu preciso de um lugar para ficar. Só por algumas semanas. Até eu conseguir um emprego, até eu me organizar. Eu olhei ao redor. Meu tio, o irmão mais velho do meu pai, estava de braços cruzados, me olhando como se eu fosse um problema que apareceu na porta. Minha tia, sua esposa, olhava fixamente para um vaso de flores na mesa de centro, evitando meu olhar. Meu primo, que tinha a minha idade, estava no canto, mexendo no celular como se eu fosse invisível. Organizar o quê, menina? Meu tio bufou. Seus pais se foram. É uma tragédia, sim. Uma tragédia terrível. Todos nós estamos de luto. Ele não parecia estar de luto. Ele parecia irritado. Mas a vida continua. Ele continuou. Você tem 19 anos. Na sua idade, eu já sustentava minha própria casa. Uma mentira. Eu sabia, por histórias que meu pai contava, que meus avós tinham sustentado meu tio até ele se casar. Mas eu não tenho para onde ir. Sussurrei, a humilhação queimando meu rosto. O banco. Eles me deram 2 semanas. A casa onde eu cresci vai ser tomada. Tudo aconteceu rápido demais. Uma ligação no meio da noite. Aquele som de sirene que eu nunca vou esquecer. Eu tinha acabado de fazer 19 anos e, em um piscar de olhos, eu era órfã. Meus pais, meu mundo inteiro, tinham ido embora em um acidente terrível na estrada. Os primeiros dias foram um borrão. O funeral foi o pior. Eu me lembro de abraços apressados e meus pêsames ditos da boca para fora. Minha família estava lá. Meus tios, meus primos. Eles choraram, ou fingiram chorar, e prometeram que eu não estava sozinha. Qualquer coisa que precisar, querida, qualquer coisa, minha tia Lídia, irmã da minha mãe, disse, apertando minha mão com força no cemitério. As promessas duraram exatamente até a leitura dos papéis. Eu estava na pequena casa onde cresci, cercada por caixas que eu não tinha forças para arrumar. Um homem de terno bateu à porta 1 semana depois do enterro. Ele foi educado, mas firme. Meus pais, eu descobri ali, tinham feito um grande empréstimo para tentar salvar o pequeno negócio de meu pai. Com a morte deles, a dívida venceu. A casa era a garantia. Você tem 15 dias para desocupar o imóvel, senhorita. Ele disse, sem me olhar nos olhos. 15 dias. Eu não tinha dinheiro. Eu estava na faculdade, mas meus pais pagavam por ela. Agora eu não tinha nada. O luto era tão pesado que eu mal conseguia respirar. E agora, o desespero se misturava a ele. Foi quando eu lembrei das promessas. Qualquer coisa. Eu liguei primeiro para a tia Lídia. A voz dela, que era tão calorosa no funeral, ficou gelada. Ah, Natália, querida, um abrigo? Na minha casa? Sabe como é? Seu primo está em época de provas e o apartamento é tão pequeno. Eu sinto muito, mas não vai dar. O apartamento deles não parecia pequeno quando davam festas de fim de ano. Eu liguei para meu primo Carlos, que morava sozinho em um apartamento de 2 quartos. Ah, Natália. Pô, que situação. Mas sabe como é, né? Eu trago visitas. Você não ia se sentir confortável. Mas boa sorte, tá? Ele desligou antes que eu pudesse responder. Minha última esperança era o meu tio mais velho. O patriarca da família. O homem que meu pai sempre respeitou. Ele me mandou ir à casa dele. Temos que conversar em família. Eu achei que era uma reunião de solução. Que eles iriam se juntar para me ajudar. Mas quando cheguei, o clima era pesado. Fui recebida com olhares frios. Era uma intervenção de abandono. E agora, eu estava ali, de pé na sala dele, sendo julgada. Eu não posso acreditar, eu disse. E a surpresa na minha voz foi que ela saiu firme. A adrenalina do choque estava começando a me dar uma força estranha. Eu não estou pedindo dinheiro. Eu estou pedindo um teto. O sofá. O quarto de hóspedes. O chão. Não levante a voz para mim. Meu tio se levantou também, o rosto vermelho. Nós ajudamos seu pai. Demos a ele conselhos que ele não seguiu.
Ele escolheu o caminho dele e agora... Bem, agora estamos aqui. Ele era seu irmão. Eu gritei. As lágrimas finalmente vindo, quentes e raivosas. E você é minha sobrinha. Ele retrucou, dando um passo na minha direção. Mas você já é de maior. Não nos peça nada. A responsabilidade é sua agora. Temos nossas próprias famílias para cuidar. Minha tia finalmente falou, ainda sem me olhar. Seu tio tem razão, Natália. Seria desconfortável. Você precisa aprender a se virar sozinha. É o melhor para você. O melhor para mim. Ser jogada na rua enquanto ainda cheirava a terra do enterro dos meus pais era o melhor para mim. Eu olhei para o meu primo. Ele finalmente levantou os olhos do celular, com uma expressão de tédio. Nossos olhos se encontraram. Nós crescemos juntos. Brincamos de esconde-esconde naquele mesmo jardim. Ele desviou o olhar primeiro. Aquilo foi a resposta final. O silêncio dele foi mais alto que os gritos do pai. Eu me senti pequena, mas uma raiva fria começou a tomar conta do meu peito, apagando o desespero. Era uma raiva que me aquecia, que me dava foco. Eu parei de chorar. Eu entendi, eu disse, minha voz baixa e firme. Eu peguei minha mochila velha do chão. Eu entendi perfeitamente. Ótimo que você entende, meu tio disse, claramente aliviado por eu não estar mais implorando. Ele até gesticulou para a porta. Não guarde rancor, Natália. É assim que a vida é. Não se preocupe, tio, eu disse, indo até a porta. Eu não vou pedir mais nada. Nunca mais. Para nenhum de vocês. Eu saí daquela casa, daquela mansão que meu pai sempre admirou, e fechei a porta atrás de mim. O som do clique da fechadura pareceu o som de algo quebrando para sempre. Eu andei até o ponto de ônibus, com as lágrimas secando no meu rosto frio. Eu tinha comigo uma mochila com algumas roupas, meu celular com a bateria acabando e R$100 na carteira. Era tudo o que eu tinha no mundo. Eu olhei para trás, para a casa iluminada. Eles provavelmente já estavam voltando ao seu café, aliviados por terem se livrado do problema. Naquele momento, enquanto o ônibus parava e abria as portas, eu fiz uma promessa a mim mesma. Eu não sabia como, eu não sabia quando, mas eu iria sobreviver. Eu iria vencer. E eles iriam assistir. Entrei no ônibus e fui para o mais longe que aqueles R$100 podiam me levar. Eu desapareci da vida deles. Naquela noite, a Natália que eles conheciam, a sobrinha assustada e de luto, morreu. E uma nova Natália, uma mulher que só podia contar consigo mesma, nasceu. Eu estava sozinha, com frio, com fome. Mas pela primeira vez na minha vida, eu estava com os olhos bem abertos. Eu saí daquele ônibus no último ponto. Era um bairro que eu não conhecia, escuro e com ruas mal iluminadas. O frio daquela noite parecia entrar nos meus ossos, mas a raiva, aquela raiva gelada da humilhação, me mantinha em pé. Eu tinha 19 anos e estava completamente sozinha. Meus primeiros dias foram um pesadelo. Gastei quase todo o meu dinheiro para pagar por uma semana em um quarto minúsculo, nos fundos de uma casa velha, que eu dividia com um cheiro de mofo. A dona da casa era uma senhora que mal olhava na minha cara. Só estendia a mão para receber o pagamento adiantado. O banheiro era no quintal. Eu precisava de um emprego, imediatamente. Eu não tinha currículo, não tinha experiência, não tinha nem mesmo um casaco decente. Eu andei até a avenida principal e comecei a entrar em cada lugar que tinha uma porta aberta. Padarias, pequenas lojas, lanchonetes. A resposta era sempre a mesma. Não precisamos. Ou, deixe seu currículo. Que era a mesma coisa que não. No segundo dia, com o estômago roncando tão alto que parecia um protesto, eu vi uma placa em uma lanchonete que ficava aberta a noite toda. A placa estava suja, escrita à mão. Precisa-se de alguém para a limpeza. Eu entrei. O cheiro de gordura e café requentado era forte. O gerente me olhou de cima a baixo. Eu devia estar com uma aparência terrível. Sabe lavar louça? Sabe limpar chão? Ele perguntou sem rodeios. Eu sei fazer qualquer coisa, eu disse, e minha voz não tremeu. Eu comecei naquela mesma noite. Foi o trabalho mais exaustivo que eu já tive. Eu lavava pilhas e pilhas de pratos, limpava o chão grudento, esvaziava o lixo pesado. Eu trabalhava da meia-noite às 8 da manhã. Quando eu saía, o sol estava nascendo e queimava meus olhos cansados. Eu voltava para o meu quarto mofado. Dormia 4 ou 5 horas com dificuldade e acordava com o corpo todo doendo. O pagamento era uma miséria, mas era alguma coisa. O primeiro ano foi o mais difícil. Eu aprendi o que era a fome de verdade. Eu vivia de pão e da comida que sobrava na lanchonete, que os cozinheiros me deixavam levar por pena.
Eu não tinha amigos. Eu não conversava com ninguém. Eu era uma sombra. Lavava, dormia, acordava, repetia. No meu cubículo eu tinha uma caixinha de metal. Cada centavo que sobrava, e era muito, muito pouco, eu colocava ali. Eu não comprava roupas. Eu não pegava ônibus se podia andar. Eu remendava meus sapatos velhos com cola. Meus tios e primos, eles pareciam uma memória de outra vida. Às vezes, no frio da madrugada, enquanto eu esfregava uma panela que não limpava, eu pensava neles. Eu os imaginava dormindo em suas camas quentes, em suas casas luxuosas. Eu imaginava eles jantando juntos, rindo. Eles achavam que eu era fraca. Achavam que eu ia rastejar de volta. Aquela imagem na minha cabeça me dava mais força. Eu não chorei mais. As lágrimas tinham secado naquela noite na calçada da casa do meu tio. O que eu sentia agora era uma determinação dura como aço. Eu trabalhei na lanchonete por 2 anos. 2 longos e exaustivos anos. Eu economizei o suficiente para alugar um quarto um pouco melhor. Um que tinha um banheiro dentro de casa. E mais importante, eu economizei o suficiente para comprar um computador usado, bem antigo. Eu sabia que limpar chão não era a minha vida. Era só uma ponte. Eu comecei a estudar. Eu não tinha voltado para a faculdade. Era impossível. Mas eu tinha a internet. Nas minhas poucas horas de folga, com os olhos ardendo, eu estudava. Eu aprendi a mexer em planilhas. Eu aprendi sobre contabilidade básica. Eu fiz cursos online gratuitos, um depois do outro, devorando informação. Eu mal dormia. Meu corpo estava exausto, mas minha mente estava mais afiada do que nunca. Eu juntei meu dinheiro suado e comprei um terninho em um brechó. Gastei o que não tinha para ajustar e deixar apresentável. Eu comecei a enviar currículos para vagas de escritório. Vagas de assistente. Eu recebi dezenas de nãos. Mas eu só precisava de um sim. E ele veio. Era um escritório pequeno, em um prédio comercial no centro. A vaga era para organizar papéis e servir café. O salário era quase o mesmo da lanchonete, mas eu não usaria minhas mãos. Usaria minha cabeça. No primeiro dia eu estava tão nervosa que minhas mãos tremiam. O ambiente era limpo. As pessoas falavam baixo. Era um mundo novo. Eu fiz o que sabia fazer. Trabalhei mais do que todo mundo. Eu não era só assistente. Eu chegava antes do meu chefe e saía depois dele. Eu organizava os arquivos de um jeito que ninguém tinha pensado antes. Eu ouvia as conversas, aprendia o nome dos clientes, entendia os problemas do negócio. Quando o gerente de projetos precisava de um relatório de números urgente e sua assistente estava de férias, eu disse: "Eu sei fazer." Ele me olhou com dúvida, mas estava desesperado. Eu passei a noite em claro, aplicando tudo o que eu tinha aprendido nas madrugadas, e entreguei o relatório na mesa dele às 7 da manhã. Ele não disse nada, mas uma semana depois eu fui chamada na sala do dono. "Você não é mais a moça do café, Natália," ele disse. "Você agora é assistente de projetos. Foi minha primeira promoção." Eu fui ao banheiro e chorei pela primeira vez em anos. Foram lágrimas de alívio. Aquele foi o começo. Os 11 anos seguintes foram uma escalada. A vida não ficou fácil de repente. Ela ficou diferente. O cansaço não era mais físico, era mental. Eu mudei de emprego algumas vezes, cada vez para um cargo melhor, um salário maior. Eu parei de viver em quartos e aluguei meu primeiro apartamento, pequeno, mas era meu. Eu comprei móveis novos. Eu comia em restaurantes. Eu continuei estudando. Eu fiz uma faculdade à noite. Eu me especializei. Eu não era mais a garota que limpava o chão. Eu era a mulher que fechava os negócios. Eu comecei a investir. O dinheiro que eu ganhei, eu não gastei com luxos desnecessários. Eu o coloquei para trabalhar para mim, assim como eu tinha trabalhado. Eu li sobre o mercado, sobre propriedades. Minha ética de trabalho, forjada no fogo do desespero e na humilhação, era implacável. Onde os outros viam um problema, eu via um desafio. Onde eles desistiam, eu começava. Eu não tirei férias. Eu não tive muitos relacionamentos. Meu foco era um só. Construir algo tão grande, tão sólido, que ninguém nunca mais pudesse tentar me tirar o chão. Eu não procurei minha família. Eu não entrei em redes sociais. Para eles, eu tinha simplesmente deixado de existir. E agora, 11 anos depois daquela noite fria, eu estava olhando pela janela do meu carro de luxo, parada na frente de um portão de ferro forjado. Eu não estava mais em um bairro perigoso. Eu estava na área mais nobre da região. O portão se abriu e eu dirigi pela alameda de árvores. Eu tinha acabado de assinar os papéis. Eu não tinha comprado um apartamento. Eu tinha comprado uma mansão, a maior e mais bonita daquela rua. Eu saí do carro.
O silêncio era diferente aqui. Não era o silêncio opressor do meu antigo quarto mofado, nem o barulho caótico da lanchonete de madrugada. Era um silêncio de paz, quebrado apenas pelo canto dos pássaros e pelo som da fonte no centro do jardim. A mansão era enorme, colunas brancas, janelas que iam do chão ao teto. Era o tipo de casa que, 11 anos atrás, eu só veria em filmes. Era o tipo de casa que faria a residência do meu tio parecer um barraco de quintal. Eu não a comprei por ser grande. Eu a comprei porque ela era um símbolo, era uma fortaleza. Era a prova física de que eu tinha vencido. Os primeiros meses na mansão foram estranhos. Eu contratei uma equipe mínima, uma governanta, a senhora Helena, uma mulher gentil e discreta que cuidava da casa, e um jardineiro. Eu ainda estava tão acostumada a fazer tudo sozinha que, às vezes, eu acordava de madrugada e ia até a cozinha, e me assustava ao encontrar a geladeira cheia de comida que eu não tinha comprado. Meu trabalho continuava sendo minha vida. Eu tinha meu próprio negócio agora, uma consultoria que crescia rapidamente. Eu não era mais uma assistente. Eu era a chefe. Eu dava palestras. Eu fechava contratos de valores que no passado eu não conseguiria nem contar. Eu me vestia de forma diferente. Meus terninhos de brechó foram substituídos por roupas feitas sob medida. Meu cabelo, que eu costumava cortar em casa, agora era tratado pelos melhores profissionais. Meu rosto não era mais o de uma jovem assustada. Era o de uma mulher que sabia exatamente o que queria. Eu não era mais a Natália de 19 anos. Eu era a senhora Natália. E as pessoas começaram a notar. O mundo dos negócios é pequeno, e o mundo da alta sociedade é menor ainda. Quando você compra uma das propriedades mais icônicas da região, as pessoas querem saber quem é você. Eu fui convidada para jantares de caridade, para eventos de negócios. No começo eu recusei. Eu não tinha interesse naquela vida social vazia, mas minha assessora de negócios me deu um conselho. Natália, você precisa ser vista, ela me disse. Seu sucesso é uma história. As pessoas gostam de histórias. Então, eu comecei a ir. Minha primeira aparição pública foi em um grande evento de empreendedorismo. Eu estava lá para receber um prêmio. Quando subi ao palco sob as luzes fortes, eu não senti medo. Eu me lembrei das luzes fracas da lanchonete às 3 da manhã. Isso sim era difícil. Falar na frente de 1000 pessoas era fácil. Um fotógrafo tirou minha foto. Ela saiu na capa de uma revista de negócios local. A nova força do mercado. A história de Natália. O artigo era vago. Dizia que eu tinha construído um império do nada. Não mencionava minha família, meu passado, meus pais. Eu gostava assim. Mas a semente estava plantada, em outra parte da cidade, em uma casa confortável, mas nem de longe tão grandiosa quanto a minha. Meu tio estava tomando seu café da manhã de domingo. Eu soube disso depois. Minha prima, Ana, me contou tudo, meses depois, em uma tentativa desesperada de ganhar minha simpatia. Naquela manhã, meu tio pegou o jornal, como fazia todos os domingos. Ele foi para a coluna social, a parte que minha tia adorava ler para saber das festas que eles não eram convidados. E lá estava eu. Não era uma foto grande, era uma nota pequena, sobre um leilão de arte beneficente que eu tinha participado. A foto me mostrava ao lado de um empresário famoso. A legenda dizia: Natália, a nova moradora da mansão do Morro Alto ao lado de... Meu tio congelou. Querido, o que foi? Você parece que viu um fantasma, minha tia disse sem levantar os olhos da torrada dela. Ele jogou o jornal na mesa. É ela. Ela quem? A Natália, ele disse, a voz embargada. Sua sobrinha. A filha do meu irmão. Minha tia pegou o jornal. Ela precisou dos óculos de leitura. Seus olhos se arregalaram. Não pode ser. É ela mesma? Mas, olhe para ela. A mansão do Morro Alto? É aquela que estava à venda por uma fortuna? Meu primo, o mesmo que ficou mexendo no celular enquanto eu era expulsa, apareceu na cozinha, atraído pelas vozes. O que foi? Eles mostraram a ele. Ele pegou o celular, o mesmo gesto de 11 anos atrás. Mas desta vez, ele usou para me procurar. Ele encontrou o artigo da revista de negócios. Ele encontrou meu nome ligado à minha empresa. Ele encontrou o endereço da minha mansão, que não era segredo. Meu Deus, minha tia sussurrou, sentando-se abruptamente. Ela está rica. Ela está muito rica. O silêncio na cozinha deles, segundo minha prima, foi pesado. Mas não era um silêncio de vergonha. Era um silêncio de cálculo. Eu não soube de nada disso, claro. Eu estava ocupada demais. Naquela mesma semana, eu estava fechando o maior negócio da minha carreira. Mas o telefone na casa do meu tio começou a tocar. Primeiro ele ligou para minha tia Lídia,
a irmã da minha mãe. Você viu? Você viu o jornal? É a Natália. A notícia se espalhou como fogo na palha seca. Tios, tias, primos. Aqueles que me fecharam a porta. Aqueles que não me atenderam o telefone. Aqueles que me olharam com tédio. Em poucas horas, a família inteira sabia. A sobrinha que eles jogaram para os lobos não tinha sido devorada. Ela tinha voltado. E agora, ela era dona da colina inteira. A discussão entre eles foi acalorada. Havia um pânico no ar. O que nós vamos fazer? Ela deve nos odiar. Claro que não. Meu tio, o líder, disse. Ela é família. Sangue é sangue. Ela só estava perdida. Ela nos entendeu mal. Eles precisavam de uma narrativa. E eles criaram uma. A de que eu era uma jovem confusa e orgulhosa que tinha desaparecido. E que eles, coitados, passaram os últimos 11 anos preocupados. Eles precisavam me ver. Precisavam confirmar com os próprios olhos. Meu tio tomou a decisão. Nós vamos visitá-la. Todos nós. Mostrar que estamos felizes por ela. Mostrar que a família ainda a apoia. Eles não queriam apoio. Eles queriam acesso. Eles descobriram meu endereço. Eles se organizaram. Eles não me ligaram. Eles não mandaram uma mensagem. Afinal, família não precisa de convite, certo? Eles escolheram o sábado seguinte. Um dia bonito e ensolarado. Um dia perfeito para um reencontro emocionante. Eu estava na minha biblioteca, revisando uns contratos, quando a senhora Helena entrou, o rosto pálido e confuso. Senhora Natália, ela disse, a voz trêmula. Me desculpe incomodar, mas tem um grupo de pessoas no portão. Muitas pessoas. Elas dizem que são sua família. Eu pisquei, processando as palavras da senhora Helena. Família. Aquela palavra soou estranha, como um idioma que eu não falava há mais de uma década. Meu peito, que estava leve e calmo há um segundo, ficou pesado e gelado. 11 anos. 11 anos de silêncio absoluto. 11 anos onde eles não sabiam se eu estava viva ou morta, e claramente não se importavam. E agora, eles estavam no meu portão. Não era um dia comum. Era a noite de um evento importante que eu estava sediando. Um jantar de gala para comemorar o maior contrato da minha empresa e para celebrar minhas parcerias de negócios. O jardim estava iluminado por centenas de luzes pequenas. A música clássica suave flutuava pelo ar, e mais de 100 pessoas, a elite da indústria, conversavam com taças de champanhe nas mãos. Eles não vieram em uma tarde de sábado. Eles vieram na noite do meu triunfo. Onde eles estão? Perguntei, minha voz baixa e controlada. No portão principal, senhora. Eles não estão na lista, claro. Eles disseram, bem, eles exigiram ver você. Eu fechei meus olhos por um segundo. A Natália, de 19 anos, assustada e chorando no ônibus, surgiu na minha mente. Eu a bane de volta para o passado. Eu não era mais ela. Deixe-os entrar, senhora Helena, eu disse para sua surpresa. Senhora? Deixe-os entrar. Mas não os traga para a festa. Leve-os para o salão leste, aquele perto da entrada de serviço. Dê a eles água. E diga que eu já vou. Sim, senhora. Ela se apressou em sair. Eu precisei de 5 minutos. Eu terminei minha conversa com um investidor importante, sorri e apertei sua mão. Ninguém poderia dizer que meu mundo tinha acabado de ser invadido por fantasmas. Eu me desculpei educadamente e caminhei pela minha casa. Eu passei pelo salão principal com suas luzes e risadas. Eu abri a porta pesada de carvalho do salão leste. Era uma sala que eu quase não usava, mobiliada, mas fria. E lá estavam eles. 11 anos tinham passado. Meu tio estava mais grisalho, mais pesado, mas com a mesma arrogância no olhar, agora misturada com uma pontada de nervosismo. Minha tia Lídia estava mais magra, com rugas de preocupação ao redor da boca. Meus primos, o que mexia no celular e a outra que fingiu não me ver, estavam ali, parecendo desconfortáveis em suas roupas que eles achavam eram chiques. Eles me viram na porta e um silêncio caiu. Eles estavam boquiabertos, não para mim, mas para a sala, para o teto alto, para o tapete persa, para a arte na parede. Então, meu tio pareceu acordar. Um sorriso largo e falso se abriu em seu rosto. Natália! Sobrinha! Ele abriu os braços e deu um passo na minha direção. Eu não me mexi. Eu fiquei parada na entrada com meus braços ao lado do corpo. Ele parou, sem graça, baixando os braços. Querida, é você mesmo? Minha tia Lídia correu, os olhos marejados de lágrimas de crocodilo. Nós vimos você no jornal. Oh, meu Deus, nós ficamos tão preocupados. Você desapareceu. Nós procuramos por você. Vocês não procuraram, eu disse. Minha voz saiu fria. Não era um grito,
Não era uma acusação. Era um fato. A sala ficou quieta de novo. Bem, Meu tio tentou. Nós achamos que você precisava de espaço. E olhe pra você. Meu Deus. Você conseguiu. Nós estamos tão orgulhosos de você, Natália. Eu sempre soube que o sangue da nossa família era forte. Ele bateu no próprio peito, como se o sucesso fosse dele. Orgulhoso? Perguntei, levantando uma sobrancelha. Claro, claro. Meu primo, o que me ignorou 11 anos atrás, agora se adiantou. Nati, posso te chamar de Nath? Uau, essa casa. Isso é incrível. Você tem que nos mostrar tudo. Eles olhavam ao redor, os olhos brilhando. Não era orgulho, era cobiça. Eles não estavam olhando para mim. Estavam olhando para o que eu tinha. Eles estavam calculando. Nós vimos que você estava dando esta festa. Minha tia Lídia disse, alisando o vestido. Nós pensamos. Família não precisa de convite, não é? Nós só queríamos te dar um abraço. Dizer bem-vinda de volta. Eu olhei para eles um por um. O tio que me expulsou. A tia que mentiu sobre o apartamento pequeno. O primo que me ignorou. Eu dei um passo para dentro da sala e fechei a porta atrás de mim. O som da festa ficou abafado. Eu não estou de volta, eu disse calmamente. Vocês é que vieram. Eles ficaram desconfortáveis com meu silêncio, com minha calma. Eles esperavam uma cena. Esperavam que eu chorasse, que eu os abraçasse, ou que eu gritasse. Eles não sabiam o que fazer com essa mulher fria na frente deles. Natália, querida, não seja assim. Minha tia começou. Assim como? Tão fria. Nós somos sua família, meu tio disse, tentando soar paternal. Nós erramos. Nós éramos mais velhos, devíamos saber. Mas foi para o seu bem. Olhe para você! Nós te demos motivação. Aquilo foi a gota d'água. Motivação. Eles chamaram a crueldade, o abandono, de motivação. Uma ideia surgiu na minha mente. Um sorriso leve, o primeiro que eu dei desde que eles chegaram, tocou meus lábios. Eles relaxaram ao ver o sorriso. Eles acharam que tinham conseguido. Vocês têm razão, eu disse, minha voz mudando para uma cordialidade assustadora. Vocês têm toda a razão. Onde estão meus modos? Vocês vêm aqui depois de tanto tempo e eu os deixo nesta sala fria. Por favor, venham comigo. Eu abri a porta. Eles se olharam confusos, mas aliviados. Eles me seguiram, felizes, como se estivessem sendo finalmente aceitos. Eu os guiei pelo corredor de volta ao salão principal. As cabeças se viraram. As pessoas me viram com aquele grupo estranho e mal vestido. Meu tio sorriu como se fosse um convidado de honra. Eu não parei. Eu continuei andando, direto para o pequeno palco onde a banda estava dando uma pausa. Eu subi os 2 degraus. Eu peguei o microfone. A música ambiente parou. As conversas morreram. 100 pessoas, todas ricas e poderosas, olharam para mim. Minha família parou bem na frente do palco, no centro das atenções. Eles pareciam confusos, mas meu tio sorriu, achando que eu ia homenageá-lo. Boa noite a todos, eu disse, minha voz clara e firme ecoando pelo salão. Obrigada por celebrarem comigo. Esta noite é sobre sucesso, sobre construir algo do nada. Eu olhei para meus parceiros de negócios, que sorriram e levantaram as taças. E esta noite, eu continuei. Eu tive uma surpresa maravilhosa. Alguns convidados muito, muito especiais apareceram. Pessoas que eu não vejo há 11 anos. Eu apontei o microfone para o grupo na minha frente. Um holofote, que estava sendo usado para a banda, se moveu e os iluminou. Eles piscaram, pegos de surpresa pela luz. Eu gostaria que todos vocês conhecessem. A minha família. Um aplauso educado começou. Meu tio parecia que ia explodir de orgulho. Minha tia acenou timidamente. Essas são as pessoas, eu disse. E o silêncio voltou. Que me deram a maior lição da minha vida. Há 11 anos, quando eu perdi meus pais e não tinha para onde ir, eu fui até eles. Eu pedi ajuda. Um teto. Um sofá. O rosto do meu tio congelou. O sorriso desapareceu. O rosto da minha tia ficou branco como papel. Eles me receberam em uma sala. Eu continuei, minha voz calma. E me disseram palavras que eu nunca esqueci. Palavras que me guiaram até este palco hoje. Eu olhei diretamente nos olhos do meu tio. O holofote mostrava cada gota de suor se formando na testa dele. Eles disseram: "Você já é de maior, Natália. Não nos peça nada." Um murmúrio chocado passou pela multidão. E eu não pedi, eu disse. Eu saí com R$100 no bolso e nunca mais pedi nada a eles. Eu não pedi comida quando passei fome.
Eu não pedi um casaco quando passem frio. Eu não pedi um conselho quando construí meu negócio. Eu dei um sorriso frio. Eles me chamaram de motivação agora há pouco. E eles estão certos. A lembrança do rosto deles foi minha motivação. Então, família, eu disse, levantando minha própria taça para eles. Um brinde. Vocês queriam que eu aprendesse a me virar sozinha. E eu aprendi. Eu fiz um sinal para o meu chefe de segurança, um homem grande e profissional que estava perto da porta. Ele assentiu. E agora? Eu disse, baixando o microfone. Eu vou pedir que se retirem. Minha festa é para pessoas que me ajudaram a subir, não para aquelas que tentaram me enterrar. O silêncio era total. O segurança se aproximou deles, que estavam paralisados de humilhação. Por favor, por aqui. Ele disse educadamente. Meu tio tentou falar, mas apenas um som engasgado saiu. Minha tia começou a chorar. Eles foram escoltados pelo meio da multidão, que abriu caminho como se eles fossem uma doença. Quando a porta principal se fechou atrás deles, eu me virei para a multidão. Senhora Helena, eu chamei. Música, por favor. Eu levantei minha taça. E agora, vamos voltar à festa. A música voltou. As conversas recomeçaram, mas a energia era diferente. Eu tinha finalmente fechado a porta do meu passado. E eu fiz isso não com gritos ou raiva, mas com a verdade fria e o peso do meu sucesso. Eu não precisei pedir nada. Eu simplesmente tomei de volta minha dignidade.